Alô amigos do canal Só Esportes, tudo bem com vocês? Queria compartilhar um texto que eu escrevi para o site 40 e mais e é um espaço que Anderson Firmino, meu companheiro de tantos anos, amigo de sempre, como eu costumo dizer, e parceiro de sempre também no canal Só Esportes, escreve e eu também escrevo. A gente reveza, cada domingo escreve um de nós. E nesse último domingo, quem escreveu fui eu. E eu escrevi um texto falando do vice-campeonato do Palmeiras diante do Chelsea, só que por um outro ângulo. E eu queria ler para vocês aqui. O título é A Cultura do Vice, só que não. O brasileiro detesta perder no esporte. Aquela máxima olímpica do Barão de Coubertin de que o importante é competir está na vala comum e não há quem tire. Insistir que o segundo é o primeiro dos últimos, em outro ditado bem comum, é argumento igual e largamente utilizado. Por todas essas razões, o brasileiro odeia ser vice até de campeonato de cuspe à distância. E no futebol, então, nem se fala. Não à toa o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, deixou claro que obrigaria os seus jogadores a comemorar o vice-campeonato mundial na final diante do Chelsea, após derrota por 2-1 na prorrogação, lá em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O comportamento é natural, ele é europeu, português no caso, e a cultura esportiva é diferente, embora os idiomas do Brasil e do dele sejam os mesmos, descontadas as diferenças linguísticas. Sem contar a lógica razão de que chegar ao Mundial de Clubes dá muito trabalho. Não estava lá para tomar uma cerveja ou estar no avião com a delegação alviverde e confirmar se eles cumpriram ou não isso à risca. Mas não os condenaria no caso de não festejarem o vice. Ninguém gosta de perder e, nesse caso, haveria outros argumentos que se relacionam, envolvem rivalidade e vão além da galeria de troféus, pois seria um título inédito. O troféu para o Verdão diante do Chelsea acabaria com a graça mais recorrente do mundo do futebol nos tempos atuais. Dizer que o Palmeiras não tem mundial virou um mantra de qualquer pessoa, até de quem não acompanha o futebol. A Copa São Paulo de Futebol Júnior também estava na piada, mas saiu em janeiro desse ano em razão da conquista do torneio diante do Santos. O Corinthians era alvo do mesmo drama com relação à Libertadores até conquistá-la em 2012. E a graça tem que se renovar. Ninguém chuta cachorro morto. E o Palmeiras será a vítima da vez até que consiga acabar com a anedota. É fato também que, ao momento em que vier o primeiro Mundial, os torcedores adversários vão dizer que é somente um, enquanto os times deles possuem 2 ou 3. Mas a ideia básica já teria acabado, que seria um alívio para o torcedor palmeirense. Apesar da tristeza com o vice, os jogadores do Palmeiras não fizeram algo que eu abomino: tirar a medalha de prata do pescoço ainda no pódio ou em campo, momentos depois de recebê-la. É muito comum ver isso até entre os próprios sul-americanos, como os argentinos. Como se fala tanto de fair play, e faz tempo, não sei como as federações de diversas esferas ainda não inventaram uma punição aos clubes e seleções que protagonizam uma cena dessa. A única vez, pelo menos que eu me lembre, que vi festa no Brasil por um vice-campeonato foi na Copa de 1998, quando o Brasil perdeu na decisão para os franceses donos da casa. Até surpreendeu, embora o auge da alegria do povo tenha sido em Brasília, sede do governo federal, onde os atletas foram recebidos. E um parêntese em relação ao texto, né? Eu vi depois, torcedores palmeirenses até vi festa de torcedores palmeirenses na chegada do ônibus, né? Na chegada do avião e posteriormente no ônibus passando ali, né? Nas ruas de São Paulo. Então, pelo visto, houve alguma festa. Se a festa foi natural ou não, aí eu me referia no texto à festa de 1998 da Copa do Mundo com o Brasil, é uma outra história. Mas o resultado foi acachapante naquela ocasião, 3-0, envolto na convulsão de Ronaldo Fenômeno. Naquela época, ainda Ronaldinho, pois o gaúcho ainda não havia surgiu em 99. Que jogou e esteve longe de render o que poderia diante do domínio da equipe, liderada por Zidane. Falar publicamente para que os jogadores comemorem o vice do Mundial de Clubes foi também uma estratégia do técnico Abel Ferreira para valorizar o positivo e esconder o negativo. Até porque não se muda de uma hora para outra a cultura brasileira relacionada ao vice, ainda mais quando tem piada de rival no meio.